A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, meus queridos. Eu não sei se eu estou sendo feliz nessa nossa jornada em Gênesis, de tentar mostrar para você o quanto a gente tem diante de nós um texto que é profundamente humano e que se relaciona conosco no nosso dia a dia com uma força muito intensa. Pelo menos eu vejo assim. Esses personagens que a gente tem acompanhado, eles espelham a gente, e aí, para nossa vergonha, algumas vezes muito bem, né? A gente se enxerga neles, e aquilo que eles passam, a gente se vê passando também, e aí a gente tenta aprender com eles como caminhar, lembrando sempre que Deus é a personagem principal. Independente de qual seja o texto da Escritura que a gente esteja, sempre o centro é Deus e a sua agência. Nunca as pessoas, sempre o Senhor. Então a gente está na porção do texto bíblico que fala do pai da fé, ou pai dos que creem. É outra alcunha que Abraão tem. Na Escritura, ele também é chamado no Novo Testamento de o amigo de Deus. E aí, saindo do texto bíblico, indo para a tradição judaica, Abraão, que aqui onde a gente está agora ainda é chamado de Abrão, é conhecido como patriarca, o primeiro judeu, ou fundador da fé. A gente está vendo uma história de alguém, irmãos, que serve como um ponto de inflexão nessa história maior que a gente está acompanhando desde o começo. Nós vimos a criação, depois vimos a queda, como Deus está renovando essa relação com o ser humano. Pois bem, a gente está numa parte do texto que Deus está resolvendo o pecado humano. E agora ele faz isso a partir de um homem. A história começa com ele. Então, a história dele muda as coisas, é isso que eu estou querendo dizer. Por isso um ponto de inflexão. A história vinha caminhando num certo sentido, o pecado se espalhou pelo mundo duas vezes já, né? Antes do dilúvio uma, depois do dilúvio de novo. Deus vai mudar a história da humanidade, a partir agora desse homem. Então, essa personagem, Abrão, ela é a síntese. É o principal exemplo de como ser alguém que vive com Deus. De novo, por que eu estou falando isso? Porque ele é chamado do pai daqueles que creem. Ele é o amigo de Deus. Então ele é a síntese daquele que é justo, daquele que caminha com o Senhor. E aí, olhando a vida de Abrão, a gente já viu grandes momentos de acertos e a gente também já viu grandes erros da vida dele. Só que, cada vez mais, irmãos, texto após texto, semana após semana, a gente está vendo esse homem caminhando na direção da maturidade, andando com Deus. E aí, lembra, errando e acertando, cada acerto e cada erro contribui para que ele seja alguém mais parecido com Deus. Ele está evoluindo. Então, se aqui ele já passou por muita coisa, se ele já errou muito, ele já foi muito reorientado, a nossa expectativa é que a gente vá vê-lo cada vez melhor. O que a gente pensa, irmãos, e que coisa, né? A gente olha para momentos como esse, para homens como esse, para jornadas como essa, e a gente pensa que não existe mais espaço para grandes erros. Grandes erros são aqueles que a gente comete na juventude. Grandes erros a gente comete no começo da nossa jornada com Deus. Quando a gente vai andando, a gente vai aprendendo, a gente não comete mais grandes erros. A gente vai dando um errinho aqui, um errinho ali, mas esses grandes passaram. E a gente continua a pensar assim, irmãos. A gente costuma pensar que a gente já andou bastante. Que agora na nossa vida só tem alguns detalhes que estão fora do lugar, mas que a gente já venceu esses grandes desafios da vida cristã. Não existe mais grandes faltas de fé. Não existem mais erros profundos, crises que são reais e que são assim realmente equivocadas. E aí, hoje à tarde, eu me deparei com um exemplo de um pastor que escreveu, irmãos, boa parte dos livros que a gente lê no seminário. É um pastor referência hoje no mundo globalizado que a gente tem literalmente no mundo. E há pouco mais de 10 meses atrás ele foi afastado pelo conselho da igreja por adultério. E aí você fala, pastor, essa é a história mais velha do mundo. A questão é que ele tinha 74 anos. Então pensa, né? A gente pensa, já andou tanto, já ensinou tanto, já escreveu tantos livros, já influenciou tantas pessoas. A gente meio que pensa que agora é só, sei lá, só correr um pouquinho mais para ir para o céu. Pois bem, irmãos, depois de ouvir o próprio Deus, que foi o que a gente viu na semana passada, Abrão viveu momentos tão sublimes, ele já tem contato tão direto com Deus da aliança, que agora ele está no outro nível. Agora ele mudou de faixa, ele foi graduado. Agora resta a maturidade. E aí a gente tem diante de nós um texto, mais uma vez,
que mostra pra gente que a jornada da fé é trôpega, irmãos. Do começo ao final. A gente, e quando eu falo a gente, é a gente, nós aqui. A gente segue errando, irmãos. Mesmo que a gente já tenha vivido grandes coisas com Deus, nós ainda somos capazes de grandes erros, independente da altura da jornada de fé que a gente está. A nossa teimosia, irmãos, ela é maior do que a gente imagina. Por isso que a Bíblia fala, aquele que pensa que está de pé, muito incrível isso, né? Não é aquele que está de pé, é aquele que pensa que está de pé, tenha cuidado para que não caia. A gente precisa ser sempre reorientado, irmãos. Deus está sempre tratando com a gente, sempre colocando de novo a gente no caminho. E aí, para a nossa vergonha, mas para a glória de Deus, mais uma vez, a gente vai ver como é que o Senhor desempenha um papel central nesse episódio novo da vida de Abrão que a gente vai percorrer hoje. Nós estamos em Gênesis, capítulo 16. Se você quiser e puder deixar sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 16 é o texto que a gente vai olhar com mais calma hoje à noite. E aí, antes de ler com você, eu vou te reposicionar só mais ou menos onde é que a gente está. Espero que você... semana passada a gente... Enfim, né? Para quem estava aqui na semana passada, a gente perdeu a gravação, mas talvez você vá lembrar. Abrão acabou de passar, irmãos, por uma experiência intensa de fé. O texto do capítulo 15 da semana passada se inicia com ele com medo. Ele não está acreditando nas promessas de Deus e mais, esse homem provavelmente está magoado, está frustrado com o Senhor. Porque ele diz, Deus, como é que vai ser? O Senhor está me prometendo, mas as coisas nunca acontecem. E aí a gente viu que Deus não só não despreza Abrão, porque ele podia ter feito isso, Deus podia ter se cansado da falta de fé, ele não faz isso, ele não só não despreza, como ele se move em direção a Abrão e restabelece Abrão a partir das mesmas promessas. Foi muito importante na semana passada, você e eu entendemos também que Deus não aparece explicando nada. Deus não chega elaborando nada, mostrando para Abrão nada. Deus repete as promessas. E aí Abrão crê. Incrível, né? Justamente aquele que era o centro da mágoa, por que Abrão estava magoado? Porque Deus tinha prometido e não tinha acontecido. Deus aparece e promete de novo. E aí Abrão creu. Ele crê já na velhice, mais uma vez nas promessas de Deus, e ele acredita que Deus vai fazer no futuro aquilo que Deus não fez até agora. Então essa é uma experiência profunda, irmãos, valorosa. É a base da relação de todos os justos com Deus. Todo mundo que se relaciona com Deus se relaciona com base no que Abraão fez. Creu. Ele creu no Senhor. Ele acreditou nesse Deus que apareceu de novo e isso lhe foi acreditado com justiça. Isso sim, irmãos, a gente vê aqui, ele é um grande exemplo de fé para nós. E nesse sentido, no capítulo passado, a gente tem o episódio assim arquetípico, aquele que funciona para todos os outros. A base do que é se relacionar com Deus é essa experiência de Abrão. Qual é a expectativa? É isso que eu estou tentando te mostrar. Se Abrão viveu esse momento tão maravilhoso, se o capítulo 15 foi tão intenso com Deus, renovando a aliança, lembra aquele momento que ele parte os animais e passa pelo meio? Deus está dizendo, Abrão, eu vou fazer mesmo que você não faça. Momento sublime. A gente pensa agora então que Abrão vai confiar plenamente, né? Daqui para frente é só ladeira acima. Porque ele teve contato de novo, Deus falou de novo e ele acreditou. A gente acha que é uma fé inabalável, Deus reenfatizou, a promessa está mantida, então tudo vai dar certo. E aí a gente tem esse episódio de hoje que a gente vai ler agora. Imediatamente depois desse momento tão maravilhoso que ele tem com Deus, Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer.
Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado porque sabemos que, estando reunidos ao redor da Tua palavra, o Senhor promete estar no nosso meio, promete estar conosco, e eu estou te implorando, Senhor, por favor, que hoje à noite o Senhor fale conosco, que o nosso objetivo seja ouvido, Senhor, para que a nossa vida seja diferente, Pai. Por favor, Senhor, a partir do Teu Santo Espírito, nos enche do Senhor, para que a gente caminhe mais perto de Ti, dando mais glória ao Teu nome, vivendo uma vida de santidade de verdade, Pai. Sei conosco, a gente não quer continuar como a gente está. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, como eu já tenho dito para vocês algumas vezes, diferentes literaturas têm diferentes formas de comunicação. Cada grupo social desenvolveu, a partir da sua própria vida, das suas relações, formas diferentes de se comunicar a partir do texto escrito. O que eu quero dizer? Por que isso é importante para a gente hoje? Cada tipo de pessoa, diferente grupo, né? Cada grupo de pessoas diferentes, coloca ênfases específicas no texto que, se a gente não tiver mais ou menos familiarizado, a gente vai perder. Curiosamente, eu estou lendo agora um livro que foi muito por acaso, mas eu estou lendo uma grande saga islandesa, então, da Islândia, do século XIII. E aí, os tempos verbais, irmãos, os silêncios, a cronologia, a forma que o texto é montado é muito esquisita para mim. E eu tenho dificuldade de entender. Então, às vezes, a gente não percebe no texto algumas ênfases que estão postas que um judeu entenderia por estar lendo em hebraico e por estar lendo um texto que foi escrito por uma pessoa que vive como ele, que foi escrito para ele. Por que eu estou te dizendo isso? Logo no começo, no primeiro versículo, a gente tem um marcador fortíssimo de ênfase. O autor quis chamar a nossa atenção para um detalhe muito importante. O texto vai começar com Sarai, que é quem? Mulher de Abrão. Esse mulher de Abrão, por isso que eu estou falando, no português, na nossa literatura, talvez isso pareça apenas um detalhe. Foi só alguma coisinha a mais que o autor colocou. Não no povo judeu, irmãos. Não no hebreu. Não em alguém que está lendo em hebraico. O autor coloca uma ênfase forte aqui. Ele está dizendo, eu vou contar agora um episódio da vida de Sara, que é a mulher de Abrão. Em Gênesis 1, a gente tem um termo para mulher. Deus criou homem e mulher. É um termo genérico, para falar como se fosse fêmea. Um ser humano do gênero feminino. Não é essa a palavra que está sendo usada aqui. A palavra mulher aqui é uma palavra muito comum para se referir mulher que é esposa. Mulher em relação. O autor está dizendo o seguinte, olha, eu estou contando para você a história de Sara, que é a companheira de Abrão, que é a correspondente dele, que é a mulher que ele complementa, que junto com ele forma uma família. Eles são unidos. Eles têm uma relação distinta. Ela é a mulher de Abrão. E aí qual é a questão? Ela não lhe dava filhos. Esse é o complemento. E aqui, irmãos, essa é uma parte da existência que eu tenho bastante dificuldade de entender. Eu tenho até algumas pessoas na minha família que gostariam de ter filhos e têm dificuldade. E eu não consigo entender como é uma dor tão forte. Não é uma coisa que me toca muito. Mas até hoje, no Brasil, 2025, a gente tem famílias que passam lutos profundos por passar muito tempo tentando engravidar e não conseguir. Até hoje. Hoje, num mundo em que ter filhos é bastante uma questão de opinião, assim, de opção, né? A gente não olha de maneira assim menor casais que decidem não ter filhos, via de regra. Não no Antigo Oriente, irmãos. A gente não tem noção de como era a vida concreta dessa mulher. Porque no Antigo Oriente, não é que a mulher existia para dar filhos, mas o dar filhos, o gerar filhos, era uma parte intrínseca do que é ser mulher. Vocês entendem? Não ter filhos é como ser incompleta, é como estar faltando alguma coisa. Literalmente significava, à época, estar sob maldição divina. Uma mulher que não conseguia gerar filhos era interpretada por si mesma e pela comunidade como alguém a quem Deus amaldiçoou, Deus abandonou. Por algum motivo, Deus disse, você vai sofrer. Por isso ela não tinha filhos. Então, era uma reprovação profunda. Num certo sentido, ela era menos mulher.
De novo, aos olhos dela mesma, né? E da comunidade que a cercava. Claro, essa é uma experiência também para o homem. Um homem que não gerava filhos a essa época, ele era visto como alguém menor do que ele deveria ser. Porque o que se espera é que um homem e uma mulher juntos tenham filhos. De novo, nessa cultura. Pois bem, irmãos, é uma dor profunda na alma. E é uma dor de você sentir que você não é aquele que você deveria ser. Essa era a vida de Sara. E mais, né? Ela sentia também que ela estava privando o marido dela dessa experiência de completude. Ele era menos homem, porque não tinha filhos, porque ela não podia gerar filhos para ele. Então aquela dor de vazio, né? E assim, apesar de haver dor, não existe nenhum problema real, assim, no sentido moral, ético, até aqui. É uma tristeza, mas até aqui a nossa história está ok. O casal está em dor, está em luto, né? Sente agonia, mas assim, no certo sentido é da vida. Nós temos servos e servas de Deus que enfrentam grandes dores e isso está completamente afinado com o caráter de Deus. Não tem a ver com se eles estão indo bem ou estão indo mal. A grande questão do texto vai iniciar agora, irmãos. Numa palavra tão simples, queridos, mas que traz consigo grandes complexidades. A gente vai ter a adversativa aqui agora. Ela não tinha filhos, mas... E aí esse mais é o começo do problema. Ela não tinha filhos, mas ela tinha uma serva egípcia, provavelmente adquirida quando eles fugiram ao Egito pela fome. Eles estavam em Israel, obedecendo a ordem de Deus, eles têm fome e vão ao Egito. Provavelmente aqui, então, eles adquirem essa serva e ela aparece na história, chamada Agar. E assim, queridos, a gente sabe o final da história, mas não parece assim, totalmente antagônico? Não tá uma história estranha? O autor fala, ela não tem filhos, mas ela tem uma serva. Qual é a relação dessas duas coisas? E aí, ela aparece na tessitura do texto agora. A gente vai ter um imperativo aqui. E o imperativo de Sara vai ser dirigido a Abrão. Imperativo, uma ordem, olha que coisa. Ela diz, tome a minha serva. Tá aqui o imperativo, tome. Tome a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E o que está acontecendo aqui, mais uma vez, a gente tem uma profunda dificuldade de entender na plenitude por causa do abismo que separa as nossas culturas. Mas esse é um costume antigo, irmãos. Para uma mulher que não pode ter filhos, ela poderia a partir da lei. Nós temos documentos hoje que atestam que esse é um princípio legal. Ela pode usar uma serva para ter filhos no lugar dela. E os filhos da serva seriam contados como filhos da senhora. Esse é um costume de Israel? Não, irmãos. É um costume dos povos circunvizinhos. E aí, em isso acontecendo, a serva vai mudar de status. Ela não vai ser mais um escravo agora. Ela vai estar em algum nível acima dos escravos, mas abaixo da esposa. Mas ela tem uma relação diferente agora com o dono da casa. Legalmente falando. Sara não tem filhos, olha para sua própria vida, e aí ela decide então olhar para Agar e falar, Abrão, já que eu não tenho filhos, vamos ter filhos, vamos ver a promessa de Deus acontecendo na nossa vida a partir da minha escrava. E aí, irmãos, a pergunta é, qual é a motivação para esse arranjo? Qual é o real catalisador dessa decisão dela? Porque para além de ter filhos, ela diz algo que é muito sintomático. E aí eu estou tentando mostrar para você como esse texto revela os corações. Mais importante que as ações concretas é o coração e a motivação que leva as personagens a tomar as decisões. Por que ela diz isso para Abrão? Ela diz para ele, Deus me impediu de dar à luz filhos. E que coisa, não, irmãos? Pelo menos a mim, esse texto ressoa bastante com o texto que vai vir muitos anos depois, no livro de Ruth, que aquelas mulheres saem de Israel, vão para Moabe, e na volta, com toda a desgraça que acontece, Noemi diz às suas vizinhas, eu voltei amarga, porque Deus tornou a minha vida amarga. Colocando para fora o coração, né? Sarai está dizendo para Abrão, Abrão, Deus me impediu de ter filhos. A gente já tem a promessa, mas o cumprimento da promessa está sendo impedido pelo próprio Deus. A nossa vida
toda a nossa conjuntura só é assim porque Deus decidiu que fosse assim. Nossa dor, nossa frustração, nossa vergonha vem porque Deus escolheu fazer isso conosco. Já que as coisas são assim, se está demorando, se Deus está impedindo, como é que a gente resolve a questão? Quem que deve resolver? Esse é o verdadeiro motivo, irmãos. Por trás da superfície do texto, porque a gente fala, né? Por que ela fez isso? Porque não tinha filhos. É verdade. Mas mais profundo que isso, tem algo que fala mais alto na gente. E aqui eu estou tentando te mostrar que, novamente, o que a gente tem é mágoa. Mágoa de quem, irmãos? Mágoa dirigida a quem? A Deus. Já falei esse exemplo para você antes. Tem um texto claríssimo na Escritura que também fala sobre isso. Jesus morre, ressuscita. Ele está andando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Aí eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a conversar com eles. E diz, por que vocês estão assim? Aí eles dizem, porque Jesus morreu. E a frase seguinte é, a gente esperava que ele fosse a redenção de Israel. A gente tinha expectativa que Jesus ia ser de um jeito. A gente achava que Deus ia agir de um jeito. Eu confiei a vida em Deus. E o que aconteceu comigo foi que eu dei com os burros na água. Eu perdi tudo. Deus não fez o que ele disse que ia falar. Deus não agiu comigo. Deus não agiu com bondade comigo. Mágoa, irmãos. Deus impede a concretização, na visão dela. E aí a gente tem 2 possibilidades. A primeira é sendo bondosos com eles 2. Eles podem ter pensado o seguinte, Deus disse que você ia ter um filho, mas disse para quem? Para Abrão. E disse, ele vai vir de você. Mas não disse que ia vir de Sara. Então pode ser que eles tenham entendido errado e a saída vai ser essa. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, irmãos, é Deus está demorando demais. Se fosse para ser, já tinha sido. Então, a única saída que a gente tem é essa agora. Provavelmente aqui, irmãos, e aqui está um grande mistério do texto. Imagina, Abrão aqui vai estar com 85, 86 anos. Sua esposa vai estar com mais de 70, irmãos. A gente sabe que homens conseguem gerar novos filhos muito mais velhos. Então, imagina como é que ela se sente. Ela já passou pela menopausa. O corpo dela já diz a ela que ela não consegue. Talvez ela olhou e falou, não existe resposta. Acabou tudo. Deus disse, ele não cumpriu. Deus me amaldiçoou, essa é a única saída. Já que Deus prometeu e não faz, quem vai fazer? A gente mesmo. Então, mais uma vez, a gente está preso na mesma questão de sempre, que é, o que a gente faz quando tudo demora? O que a gente faz quando as coisas que Deus prometeu que ia fazer não acontecem? E é meio doloroso, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu me vejo nesses textos, né? Deus fala, mas não acontece. Ela entra em desespero, vai tomar a questão nas suas mãos. Ela não consegue esperar. A dor dela, a frustração dela, foi maior do que a sua paciência. E aí a fé dela rui. Ela diz, não vai rolar, Deus não vai fazer. Quem tem que fazer é a gente mesmo. E aí ela toma para si a responsabilidade de resolver a própria questão. E aí aparece aqui um aspecto do texto que eu acho pouco explorado. Mas qual deve ser a postura de Abrão, irmãos? Porque Sara fala, Abrão, toma minha serva e talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. O que Abrão tem que fazer, irmãos? Uma vez que, e olha, por isso que eu lembrei você do começo, Deus acabou de reenfatizar, lembra disso? Deus já deu a promessa, Deus já mostrou o que ia fazer, Abrão ficou com medo, Deus falou de novo, e mostrou de novo a Abrão, no capítulo passado. A gente está aqui agora diante de uma nova crise. O que Abrão faz? O que ele deve fazer? Inclusive, Enio, muitos comentaristas mostram espelhos de Gênesis 3 para esse capítulo. Isso, sim. Exatamente. Meus irmãos, especialmente homens que são maridos ou que ainda vão se tornar maridos, o que Abrão devia fazer? Sabe por quê? E aí, para os que já são maridos, você sabe como é quando a pressão sobe. Porque ela está frustrada, ela está em dor. Abrão também tem a mesma dor. Ele também fica confuso, ele também fica com medo. Ele acabou de ouvir de Deus. Ela pressiona, ele está no momento de crise, ele está tenso. Essa é a hora de ser sacerdote da casa de verdade, irmãos.
Essa é a hora de ser realmente liderança na família. O que ele tem que fazer? Meu amor, eu sei que dói. Eu sei que você está sofrendo. Porque também não é dizer assim, cala a boca, Deus falou e vai rolar. Certo? Não é isso. Isso não é ser sacerdote. Isso não é ser líder. Mas dizer, eu sei que está doendo. E eu sei que esperar talvez seja a parte mais massacrante da dor. Mas Deus prometeu. E se Deus prometeu para a gente, vamos confiar em Deus. Vamos continuar indo para frente. Percebe, irmãos? Esse é o momento de ser líder. Porque a gente imagina, né, nessa visão deturpada que ser líder é ser servido. Não, irmãos. Aqui está a hora de ser farol da casa. De reorientar, olhar. Essa parte é muito importante. É dizer o seguinte, olha, Sara, eu amo você, mas vamos olhar de novo para Deus. Olha de novo para o lugar certo. Lembra da promessa. Deus acabou de falar com a gente de novo. Era isso que devia ter acontecido, irmãos. E aí, o que é que faz o nosso amigo de Deus, o pai da fé? Ele concorda com o plano. E o texto diz só isso. Ela fala, e aí o narrador diz, e Abrão concordou com o plano. Seja por uma concordância racional, né? Esse é um jeito, minha irmã, da gente fugir um pouco de como o texto é ruim. Sabe por quê? Eu sinto que a gente tem um certo... A gente tem vontade de ajudar Abrão, sabe? A gente tem vontade de olhar e falar assim, não, peraí. Não foi isso. E aí a gente fica angustiado. Mas, mesmo que tenha partido dela, é responsável... Porque imagina, a gente é pastor. Chega um membro aqui da igreja e fala pra gente ir por um caminho errado e nos propõe uma coisa equivocada que vai contra a palavra de Deus, a gente não pode dizer assim, mas foi ele que falou pra gente. A gente foi porque ele sugeriu primeiro. A primeira relação é de Abrão com o Senhor. Deus já tinha dito, Deus já tinha prometido e falou, Abrão, confie, não tenha medo. Chegou a hora de ter medo de novo, né? A sua esposa está falando, você fica com medo. A responsabilidade era dele, ele não deveria ter feito. E aí, de novo, seja por uma concordância racional, ou seja, não realmente o que Sara falou, tem razão, então vamos por esse caminho. Pode ter sido isso, mas eu concordo contigo, pode ter sido por cansaço. Já faz tanto tempo, já está tão difícil, vamos só nisso mesmo e pronto. Fala, meu irmão. Sim. Me dá 10 minutos, a gente vai voltar para isso. Porque isso é importante demais. Então, essa foi a desculpa, né? Deus não falou exatamente como é que é. Vamos por esse caminho. E aí, irmãos, Sara foi, entregou sua serva para Abrão e o texto diz para nós, ele teve relações com ela e ela de fato ficou grávida. E aí eu quero ver se você, como eu, pega o problema gigantesco. Qual é o primeiro problema que aparece aqui? Só nisso. Ela entregou, Abrão teve relações e ela engravidou. Antes de qualquer coisa, das coisas que ainda vão vir que a gente sabe que é problema, qual é o primeiro problema que aparece na superfície agora? Essa é uma possibilidade, mas tem um antes ainda. É uma conclusão terrível que aparece aqui. Qual é? Sim, não é isso ainda. Sabe qual o primeiro problema que aparece aqui, antes de todas essas coisas que são terríveis? Dá pra gente tirar uma conclusão gigantesca disso. Abrão deitou com ela e ela engravidou. O que a gente conclui? O problema estava em Sara, irmãos. Você entende? Eles tentaram engravidar. Até esse momento, qual dos dois é estéril? Tem 3 possibilidades. Abrão é estéril, Sara é estéril, ou os dois são estéreis. Tá claro agora aonde está o problema. Está em Sara. E aí, olha comigo, quando Sara faz essa proposta, a ideia dela é melhorar a situação da família, você concorda? Vamos tentar um arranjo para que Deus traga suas bênçãos. A questão agora é que ficou claro que ela que não pode engravidar. Bastou que uma mulher saudável aparecesse na história para que o problema, entre aspas, fosse resolvido. Então, nesse primeiríssimo momento, só com isso, a situação inicial de Sara era muito melhor do que agora. Você concorda? Piorou tudo muito. Por quê? A forma de resolver o problema na cabeça dela trouxe ainda mais dor. Trouxe ainda mais luz para o fato de que o problema estava nela. E aí, indo em direção ao que vocês falaram, vai nascer aqui vários problemas que estão envolvidos nessa nossa insistência em desobedecer a Deus e ao seu plano. O Enio já trouxe isso
falando do Egito. Mas, se esse casal aguardasse no Senhor, e assim, hipoteticamente, mesmo que Deus não mandasse filhos, aqui, super hipótese, você concorda que eles estariam mal, mas pelo menos eles estariam sós, os dois juntos? Era só eles, não ia ter nenhum tipo de problema, eles iam se resolver entre eles. Agora não, agora tem uma terceira pessoa. E, irmãos, tem um estranho na história. Alguém que está deslocado, que não deveria compor a estrutura da família nesse nível. A gente não sabe esse detalhe. A gente só sabe que em algum momento eles conseguiram essa serva, mas que agora faz parte do núcleo da família e que não devia estar lá. O que eu quero dizer? Uma segunda mulher, uma intrusa, irmãos, engravida, e passa então, diz o texto, a desprezar sua senhora. Agora essa serva que engravida olha para Sara e começa a humilhar Sara. E aí, irmãos, o texto aqui não é explícito, mas quase todo mundo que estuda com afinco concorda que é muito provável que aqui tenha nascido algum tipo de relação afetiva entre Abrão e Agar. E aqui eu não estou dizendo romance, tá? Não estou dizendo, ele se apaixonou pela serva. Não é isso. Mas a relação deles agora tem um novo status. Porque agora ela é mãe do filho dele. Dentro de casa. Irmãos, por favor, responda para eu entender. Você está entendendo o nível da confusão agora? Eram só os dois, pô. Agora tem uma nova mulher que Abrão tem que se relacionar com ela agora. Por quê? Porque agora ela é mãe do filho dele. E aí, isso aqui, essa situação, é uma incubadora de ressentimentos. A partir de agora, todo mundo vai ficar mal. Sara vai se ressentir completamente. Provavelmente a depressão dela piora assustadoramente. Por quê? Porque ela sabe, o problema está comigo e agora ela se vê preterida pela serva, por uma escrava. Abrão agora está dividido entre eu estou feliz porque eu vou ter um filho, porque num sentido muito real, para ele é uma grande mudança de vida. Ele tem que ter cuidado com essa escrava, que é a mãe do filho dele, mas agora ele está em apreensão também por causa da primeira. Ele está em crise, dividido entre as duas. E agora a gente tem Agar, que estava sobrando nessa história, que agora se encheu de orgulho, porque ela conseguiu o que a dona dela não tinha conseguido ainda. Olha que loucura, irmãos. E aí, essa parte do texto é horrível, que é a harmonia inicial, que eles poderiam ter preservado para sempre, se eles tivessem esperado em Deus, é rompida e nunca mais ela vai ser refeita. A família nunca mais vai voltar a ser o que ela era antes dele terem tomado essa decisão. Nunca mais vai ter uma configuração que as coisas vão estar bem como elas estavam antes. Sempre daqui para frente vai ter pelo menos algum nível de dor. E aí o conflito explode, né? Versículo 5. Sara vai dizer para Abrão, seja sobre você a afronta que é feita a mim, e que o Senhor julgue entre mim e você. O que pra gente é meio assustador, né? Ela é a responsável inicial pelo desarranjo da casa. Foi ela que deu a ideia. Ela que levou a serva para o marido. Ela que nesse sentido executou. E agora ela está dizendo que a culpa é de quem? De Abrão. Fala, foi você. E agora que caia sobre você a vergonha que está sobre mim. E todos os frutos amargos que a gente está colhendo, a culpa é sua, Abrão. E aí o pecado, irmãos, com frequência faz isso na gente. Nós somos o culpado, e quando a gente fica pior do que a gente estava no começo, a gente coloca a culpa nos outros. E diz que foram os outros que fizeram a coisa errada, quando foi a gente que buscou nosso próprio caminho. Foi a mulher que tu me deste, né? Foi exatamente o que ele disse. E aí agora, irmãos, beleza. Caos. Tá tudo errado, tá tudo muito ruim. O que Abrão tem que fazer? Vou repetir. Pai da fé, amigo de Deus. O que ele tem que fazer agora? A esposa dele está infeliz, mas do outro lado tem uma mãe, o seu filho, que também é dele. Como é que resolve a questão, irmãos? O que a gente espera de um homem de Deus? De novo, daquele que é o pai da fé, do amigo do Senhor. O que ele precisa fazer é, primeiro, acalmar a sua esposa. Acalmar como? Reafirmando a posição que ela tem. Você é minha esposa. A honra da minha esposa é sua. Essa posição ninguém vai tirar de você. Mas ele, para ela, também tem que insistir que agora ele precisa cuidar da outra. Vocês concordam, irmãos? Ao mesmo tempo que ele tem que cuidar do coração de Sara, ele tem que cuidar de Agar. Então, e aí agora, ele não pode deixar que a escrava se levante contra a esposa dele.
Só que o casal agora, juntos, tem responsabilidade sobre essa nova mãe e o seu bebê. E lembra, Agar não... Foi Agar que bateu na porta e falou, Abrão, deixa eu ter um filho seu? Agora, eles têm que lidar de forma responsável com o problema que existe e que foi criado. Irmãos, desculpa usar esses termos, mas agora é hora de Abrão ser homem. Porque isso é ser homem, isso é ser líder. Tá tudo muito ruim, tem que resolver, e tem que resolver do melhor jeito possível. Assumindo a responsabilidade, fazendo o que tem que ser feito, por mais que seja ruim. Como é que Abrão age, irmãos? Versículo 6. Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Jogou nas costas da esposa. Só que tem um problema, irmãos. Jogar nas costas da esposa é saber o resultado, você concorda? Ele pode não saber os detalhes, mas ele sabe o que vai acontecer com a serva quando ele dá total liberdade para a esposa que está magoada. Abrão sabia da profunda dor, do profundo desarranjo. Qual é o curso? E aí entra o que a gente estava falando de Adão. Aqui entra omissão de novo, irmãos. Isso aqui é literalmente omissão, certo? Tem uma coisa a ser feita, ele fala, eu não vou fazer, você resolve. É você que decide. Faça o que você quiser. E aí o que ele está verbalizando é literalmente isso. Ela é sua propriedade. Como se fosse, sei lá, irmãos, um pedaço de móvel, um móvel. Faz o que você quiser fazer. E aí, de novo, estou tentando te mostrar como o texto é real, certo? Seres humanos sendo humanos reais. Como é que vai agir agora a mãe de Isaac? Que ainda não é mãe de Isaac, mas que entra para a escritura naquilo que a gente chama dos heróis da fé. Lembra? Hebreus capítulo 11, Sara está lá. Sara está lá como exemplo de fé. Como exemplo de uma mulher que viveu com o Senhor. Como é que ela age? Essa heroína, essa mãe. O texto diz que Sara a humilhou, na nossa versão, né? Nova Almeida. Mas aqui, essa é uma suavização, tá, irmãos? O texto hebraico é muito mais forte do que isso. A palavra usada aqui, muitas vezes tem o sentido de destratar, de literalmente oprimir, de usar violência. Tanto que esse verbo às vezes é traduzido como quebrar. Aflição. Sara destruiu Agar. Como? Ela usa essa assimetria das posições, né? Eu sou a esposa, dona da casa, você é uma escrava. Usando essa assimetria, ela literalmente inflige dor na sua serva. Dor física, emocional, psicológica. Toda a violência para poder descontar a frustração dela. A dor que ela está sentindo, e perceba, né? Em Agar, a tendo humilhado, ela fala, ah é? Você me machucou? Agora você vai ver. E aí devolve. Tudo isso é para te mostrar, irmãos, o que acontece quando a gente quer resolver as coisas por nós mesmos. Porque essa é uma história horrorosa, irmãos. Essa história horrível. Olha quanta dor, quanta cadeia de sofrimento foi inaugurada pela simples conclusão de Deus está demorando, eu vou resolver as coisas do meu próprio jeito. Olha quantas pessoas machucadas. E aí o texto diz que Agar fugiu da presença dela, né? Tamanha foi a violência que essa mulher foge. Mas isso aqui é estranho. Ela agora tem direitos legais por ter um filho de Abrão. E lembra que Abrão era muito rico? Fugir, irmãos, é ir literalmente para a miséria. Ela vai fugir para onde, pô? Não tem INSS não, irmãos. Não tem Bolsa Família. Não tem um auxílio mínimo que ela vai ter, pelo menos para sobreviver. Ela foge podendo morrer amanhã. Ou seja, a dor estava tão ruim que é melhor tentar a sorte no deserto do que ficar. E ela foge. Essa é a história, irmãos. Está tudo destruído. Tudo desgraçado por causa da falta de fé e da crueldade desse casal, nesse momento. Crueldade, né, que se expressa na ação ativa de fazer o mal. Nessa omissão. E está todo mundo sofrendo. E aí, como é que vão ficar as coisas, irmãos? Esse é o final da história? E aqui está de novo a beleza, a maravilha desse texto bíblico, né? Vai aparecer a personagem principal. Deus vai aparecer, vai resolver tudo. E aí perceba, mais uma vez, Deus pode vir com juízo. Chegou um momento que Deus pode falar o seguinte, galera, eu já falei para vocês várias vezes, repetir, e vocês continuam me desobedecendo. De novo, Sara, eu falei para você e você vem com essa história. De novo, Abrão, você devia ter cuidado da sua esposa e ouviu não, chega, eu não aguento mais. Eu vou abandonar vocês
e vou fazer uma aliança com outra pessoa. O que acontece é que Deus invade essa história com misericórdia, irmãos, com graça, com amor, com bondade, e vai reconstruir as coisas. Nessa fuga, o Senhor encontra Agar numa fonte e ordena a ela, volte para sua senhora e sujeite-se a ela, versículo 9. E aí parece uma ordem sádica, né? Parece que Deus está mandando que uma mulher volte para sofrer de novo, para honrar esses arranjos pecaminosos que a sociedade inventou, né? Só que Deus não para aí, ele faz uma promessa a um escravo. Deus, o soberano Senhor, está fazendo uma promessa para uma escrava egípcia que estava insultando o seu senhor. Ele diz, Deus, a ela, eu vou aumentar a sua descendência e a sua descendência não poderá ser contada. E o texto diz, a partir do anjo do Senhor, que ele ouviu o grito de aflição de Agar. Que coisa, irmãos. Nesse encontro de Agar com o próprio Deus, ela é profundamente mudada. A vida dessa mulher é profundamente refeita. E aí o impensável acontece, para quem está lendo o texto, né? Ela muda o nome de Deus. Ela não muda, né? Mas ela dá um nome a Deus no versículo 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Enquanto ela estava sofrendo humilhações na casa dos seus donos. E lembra, né? Humilhação, num certo sentido, merecida, porque ela também foi arrogante. Deus a viu. E Deus a encontra. E Deus manda ela voltar. E, num certo sentido, algum nível de paz é alcançado nessa família. Porque o final do texto, que a gente tem os versículos 15 e 16, ela dá à luz o filho. E Abrão tinha 86 anos quando esse menino nasce. E ela volta. E as pessoas estão em casa. A gente vai ter contato ainda com essas personagens, mas o que hoje a gente tem para nós que eu queria trazer à sua mente? Meu irmão, minha irmã, o medo é um péssimo conselheiro. Péssimo. Medo sempre gera mal, quando a gente sucumbe a ele. Sarai tinha medo de continuar na condição sempre e não ver a promessa cumprida. Olha a decisão dela. Eu vou ajudar Deus. O texto está dizendo, está gritando para a gente. Deus sempre sabe o que fazer com nossas vidas, meus irmãos. Ele sabe sempre os momentos certos. Ele sabe sempre as formas certas. Todas as vezes que a gente sucumbe ao desejo de tomar nossa vida na nossa própria mão, a gente produz dor, sofrimento e às vezes para a gente e para os outros. Olha que coisa, irmãos. Deus faz novas todas as coisas? Sim. Mas para sempre vai ter essa mancha na família porque eles tomaram a decisão errada no momento errado. Que não tem como voltar mais atrás. Não vai matar a criança. Mas se o texto mostra como esse casal errou de novo e foi um erro grande, ele mostra também de uma maneira ainda mais intensa. Irmãos, o mais importante dessa história é mostrar como Deus age com Abrão desde o começo. Você percebeu, você que está comigo toda quinta-feira, que Abrão não é exatamente a melhor pessoa para você chamar para ser o pai da fé? Olha quantos erros já até agora. E Deus nunca desistiu desse homem, irmãos. Deus sempre fala, vamos de novo, vamos continuar. Mesmo quando eles cometem erros graves. Até a própria serva, né, que está envolvida contra a sua vontade, ela erra, mas ela também encontra misericórdia. Deus aparece para ela e dá uma promessa a ela, tal qual tinha dado a Abrão. Você vai ter uma descendência numerosa. Qual é a mensagem? Meus irmãos, Deus sempre corrige a gente. A gente faz besteira. Mesmo numa idade avançada já, tá? Mas ainda assim, a graça de Deus transborda de novo. E ele insiste de novo. Mesmo quando a gente pisa na bola feio, como eles fizeram aqui agora. Por que Abrão é amigo de Deus? E ele realmente é. Por que Abrão é para nós um exemplo de fé? E ele realmente é. Por que a gente pode se inspirar nesse homem e imitá-lo? Porque todas as vezes que ele fez uma coisa errada e Deus o chama a atenção, ele fala, Deus é mesmo. Mas vamos de novo? E continua andando de novo. E continua acreditando de novo. E continua tentando mais uma vez estar no caminho certo do que ele se perdeu. Sabe, irmãos, indo os últimos 30 segundos. Essa história aqui, ela é horrível, né? Muito feia. A gente não queria estar tendo contato com ela. Ninguém queria que essa história fosse a história da sua vida.
E aqui entre nós, pode ser que tenha gente que a vida foi marcada por graves erros. Gente que realmente pisou na bola. E que causou dor. E talvez essa dor ainda esteja na sua vida até agora, porque você não consegue se livrar dela. E pode ser, aí para todos nós, que Deus nos proteja, mas daqui a pouco ainda estejam grandes erros na nossa frente. Pode ser que você ainda vá cometer a maior besteira da sua vida. Nenhum de nós, infelizmente, está livre da possibilidade de cair em alguma coisa terrível e produzir uma devastação. Qual é a parte linda dessa história? O Deus que você serve é absolutamente teimoso em amar você. E a Bíblia diz, vez após vez, que mesmo quando o pecado abunda na nossa vida, Deus faz transbordar a sua graça ainda muito mais e nos encontra de novo. E o que é bonito é que Deus é especialista em reconstruir essas histórias. E com histórias feias, com esse material feio, ele vai produzindo bênçãos enormes a partir de maldições. Mas a base permanece a mesma, né? Mesmo que Deus seja bondoso e cuide de nós, o melhor caminho é não errar, irmãos. É muito melhor estar no caminho da obediência do que provar da graça de Deus tendo feito uma besteira muito grande. A pior coisa que a gente pode fazer, meus irmãos, é tentar resolver nossas próprias questões com a força do nosso braço. Cara, não acredite no seu próprio conselho. Não acredite no seu próprio coração. Não há nada pior do que ouvir de Deus falar pra gente, então que se faça a sua vontade. Que assim, é a pior maldição, né? É Deus dizer, é isso que você quer? Então vai e faz. O caminho sempre é o caminho de Jesus no Getsemane, que diz, Senhor, eu não quero ir, eu não desejo ir, mas se for para ser, que a tua vontade seja feita na minha vida. Meu irmão, por favor, se está demorando, pelo amor de Jesus Cristo, continue esperando. Não se apresse, não queira resolver as coisas com sua própria mão, porque muitas são as histórias que a gente vê que, por mais que o Senhor reconstrua, as dores permanecem. Então aguarde no Senhor, confie no Senhor. Ele é sempre bom. Meu irmão, minha irmã, você serve um Deus que é sempre bom o tempo todo, que Ele nunca se esquece, que Ele sempre está no controle. Se entregue a Jesus Cristo de uma maneira plena e que você experimente a verdadeira paz, meu irmão, mesmo uma paz na espera. Nós te agradecemos, Senhor, por esse texto que é tão desafiador para nós, Pai. Que pena, Senhor, que esses nossos irmãos tomaram essa decisão. Mas a gente te pede que na nossa vida isso não se dê, Pai. Nos livra, Senhor, de errar tanto o alvo desse jeito. Mas Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui já tendo feito isso na minha vida, Pai. Tantas foram as vezes que eu me desviei do Senhor, Pai, que eu quis resolver a vida com meu próprio coração. E muito obrigado, porque mesmo que a gente erre, a gente ainda encontra um lugar à mesa e encontra um caminho junto contigo, Senhor. Eu te peço aqui, se nessa noite houver corações, Deus, que estão aprisionados por erros muito antigos, que o Senhor os liberte da culpa, do juízo, que o Senhor os dê a certeza de que seus pecados estão perdoados e que há novos capítulos para serem vividos. E que o Senhor nos ajude a estender misericórdia para aqueles que erram também, Pai. Que sirva de alerta para a gente, mas que também nos leve a te amar mais, a entregar mais nossa vida para ti, colocar nosso coração no Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos em teu nome. Amém. Vamos orar, irmãos. Eu queria colocar